poder se conectar mais estreitamente com o Pai. Teu Pai já está conectado na gente, mas a gente é que tem que usar da oração para fazer essa conexão. Então, vamos fazer essa conexão com o Pai, através da oração, da vibração sincera, um agradecimento eterno por tantas coisas que Deus favorece a todos nós, pelo seu amor incondicional. Agradecer também a nosso Senhor Jesus Cristo, que há mais de 2000 anos veio à Terra para trazer uma mensagem de amor, de paz, totalmente embasada nas leis de Deus, uma mensagem que ainda ecoa dentro dos nossos corações, que ainda não conseguimos, pelo nosso grau evolutivo, ter uma compreensão mais dilatada, mais aprofundada. Agradecer também aos mentores que nos protegem, que nos guiam, que vibram pelas nossas conquistas, pela nossa evolução. E nesse clima de agradecimento, Senhor, vibrar um pouco de paz, um pouco de amor para todos os pontos desse planeta Terra, onde a dor, a treva e a dúvida ainda imperam. Principalmente nos países que se encontram em guerras, no coração daqueles governantes que muitas vezes são tão violentos, tão bélicos, para que eles possam, Senhor, e paulatinamente, se aproximando do teu amor e tendo mais misericórdia para administrar. Que essa paz e esse amor permaneçam entre todos nós, hoje, agora e para sempre. Gratidão, Senhor. Gente, boa noite a todos que foram chegando aí depois. Boa noite. E boa noite, Célia. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Boa noite a Rosana. E a tantos outros que eu perco, às vezes na telinha não dá para ver. Nosso estudo dessa noite, desculpa, é sobre os ovoides. Eu vou passar inicialmente um videozinho para facilitar o entendimento. E em seguida eu vou dar a parte teórica e vocês vão fazer as perguntas que vocês desejarem, e se eu sabendo a resposta, eu vou passar para vocês a resposta, tá bom? Então vamos lá, vamos ao nosso estudo dessa noite. Peraí, aí foi. O corpo mental é o envolvente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. É o corpo que permanece quando perdemos os demais corpos, por avanço evolutivo, por desequilíbrio profundo, como na ovoidização ou em operações atinentes a certos renascimentos na crosta terrena. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos, corpo físico, duplo etérico e corpo astral, por monodeísmo, permanecendo envolvidos apenas pela túnica mental, são chamados de ovoides ou esféricos. Nessa animação, visualizamos os espíritos revestidos apenas pela túnica ou corpo mental, após a perda do corpo astral ou perispiritual, quando tomamos a parte pelo todo. São denominados pelo espírito André Luiz de esferoides ou ovoides, tristes mentes humanas sem apetrechos de manifestação, verdadeiros fetos ou amebas mentais, que são utilizados por mentes criminosas e perversas em processos obsessivos, tecnicamente organizados, tanto em relação aos desencarnados como encarnados. Se apresentam em forma ovalada, da dimensão de um crânio humano de aspecto gelatinoso, com características amorfas e colorações que variam de um acinzentado escuro ao negro e ao avermelhado. A perda do corpo astral ou ovoidização são atinentes a vários processos, que vão da reencarnação à sublimação do espírito. Aqui, focalizamos o sentido inferior dessa ocorrência, quando a personalidade desencarnada continua no além-túmulo, o cultivo das ideias de ódio, vingança, autodestruição,
culpa, egoísmo, apego vicioso, gerando uma fixação monodeística, que é a tendência da consciência de fixar o pensamento em uma só ideia, provocando alterações fisiológicas e anatômicas no veículo perispiritual. As partículas mentais circulam em circuito fechado pelo campo da aura e são absorvidas pelos chakras, provocando a assimilação de forças degradantes pelas células perispirituais, que passam a operar em regime de desequilíbrio, até que pela repetição incessante e de longo curso de tal mecanismo, o ser gasta, por assim dizer, o seu corpo astral ou perispiritual, ficando revestido apenas pelo corpo mental. Uma mente é o fundamento organizador de todos os nossos tecidos grosseiros e sutis, as cristalizações do pensamento em circuito fechado, em verdadeiros processos de auto-hipnose, de ondas negativas, de ódio, mágoas e diversos outros sentimentos de baixa vibração, acabam gerando uma atrofia do corpo espiritual da criatura em desequilíbrio, perdendo temporariamente o desenho humano. Os ovoides, quando são atraídos e localizados por mentes perversas no campo da aura de encarnados ou desencarnados, passam a viver em regimes simbióticos com suas vítimas, absorvendo-lhes as forças psíquicas em movimento automático de sucção, à semelhança de vários parasitas encontrados na natureza, levando à desorganização das estruturas psíquicas daqueles que lhes sofrem a ação doentia. Dependendo das parcelas de créditos e débitos entre os litigantes de tão triste quadro, as relações vindicativas podem se prolongar para além da morte física do hospedeiro. Essas obsessões dolorosas não são ocorrências raras, mas processos comuns provocados pela ignorância e paixões daqueles que permitem enovelarem-se nas teias do ódio e da vingança. O caminho dos ovoides, em tão triste condição, é a espera do recomeço, as reencarnações na crosta terrena. Muito bem. Esse videozinho, gente, ele vai para vocês também, tá? Vai estar na nossa pasta lá, tá bom? Eu vou botar para que vocês possam, depois, se vocês quiserem, assistir novamente, que às vezes, né, a forma visual ajuda no processo de assimilação. Muito bem, o que são os ovoides, né? Quem são os ovoides? Né? A gente vai ver que os ovoides, eles são espíritos, como nós, só que eles perderam a forma humana, eles perderam temporariamente o corpo perispiritual, que vai se encontrar, né, em potencial no campo ou no corpo mental, porque o modelo de consciência do André Luiz, ele é um pouco diferente de Allan Kardec, das obras básicas, né? Kardec trabalhou com o modelo de consciência, levando em consideração apenas um tríplice aspecto: o espírito, o perispírito e o corpo físico. Mas, com as obras de André Luiz, a gente vai ver que a gente tem outras dimensões espirituais. Deixa eu só passar mais um slide, deixa eu ver se aqui ele já está aqui. Isso. No modelo de André Luiz, a gente vai ver que quando a gente está encarnado, a gente tem o nosso corpo físico, a gente vai ter o duplo etérico, em seguida o perispírito, que é o molde ou a forma do corpo físico. Depois a gente vai ter o corpo ou campo mental, que é aquele que tem todas as estruturas que vão estruturar e dar forma ao perispírito, e essencialmente, nós somos espíritos, tá? Então, para o André Luiz, nós temos todas essas complexidades ali que eu botei para vocês verem. Então, o que acontece? O que é o processo de ovoidização? Nós vamos perder temporariamente uma dessas dimensões, um desses campos energéticos que a gente tem, que é o perispírito, mas ele fica em potencial no campo ou no corpo
mental. Fica lá, porque é o corpo mental que gera o perispírito. Isso no modelo de consciência, na visão, nas instruções que trouxeram para nós o espírito André Luiz. Então, o ovoide é isso, né? Então, mas como é que, né, a gente fica se perguntando, né, como é que se faz para chegar a uma condição tão degradante dessa? O ovoide, ele tem mais ou menos o tamanho, né, de um crânio nosso. Então, engraçado, a gente tem esse tamanhão todo, e se a gente, espero que nenhum de nós, mas se a gente chegasse a um processo de ovoide, a gente ficaria desse tamanho, o tamanho do nosso crânio. Você vê que situação que a gente se coloca, né? Como a gente ainda não se ama. A gente acha que se ama, mas a gente não ama. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque quando nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra, ele reforçou muito os ensinamentos que já estavam na cultura judaica, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mostrando que a gente só pode amar o próximo se a gente tiver auto-amor, senão a gente não tem como amar o próximo. O que guarda uma lógica profunda, porque como eu posso dar o que não tenho? Então, se eu não me amo, automaticamente eu não amo o próximo e não amo a Deus. E para chegar a uma condição como essa, é uma condição que foi levada por um processo muito forte de desamor. Um desamor muito grande por si mesmo. Então, o texto, né, começa, né, com observações do André Luiz, que ele está ali naquela janelinha fechada com grades, mas ele está observando tudo que ele é capaz de ver por aquela janela, ele está tentando observar e aprender. E ele fala, ante o intervalo espontâneo, reparei não longe de nós, como que ligadas à personalidade sobre nosso exame, ou seja, ligadas aos personagens, aos espíritos daquela dimensão, certas formas indecisas, obscuras. Então, como a gente viu no vídeo, elas podem ter uma coloração preta, uma coloração vermelha, são cores mais fechadas, né? Semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Eu gosto de fazer um reforço aqui, que eu acabei falando da cor, que a gente sabe que ele vai descrever, ou da cor preta, ou da cor vermelha, mas a gente tem que entender que a cor é de Deus também, né? Só que é uma forma vibratória mais baixa, naquele contexto ali, apresenta-se dessa forma. Tem um vídeo, acho que é daqueles amigos espíritas, né, que fazem, que eles mostram numa dimensão espiritual, tem lá sentado naqueles gramados, os espíritos todos encarnados, e tem um de preto, aí vem todo mundo em volta, aqui, mas como é que esse espírito entrou aqui, como é que entrou aqui, coisa e tal, e começam a querer doutrinar o espírito, que é uma mulher, que estava ali toda de preto, né, porque eles queriam que ela saísse dali o mais rápido possível, porque vinha uma grande mentora de uma outra esfera dar uma palestra ali para eles tentando tirar aquele espírito dali. Conversa vai, conversa vem, eles descobrem que o espírito das esferas superiores é ela que está vestida de preto, eles falam, mas você é vestida de preto? Vamos mostrar os nossos preconceitos em relação às cores, né? É só para descontrair, para a gente pensar que todas as cores são de Deus. Mas eles apresentavam a coloração pela dimensão em relação ao que se encontra, né, no planeta Terra, na coloração mais escura, não luminosa. Né? É só para a gente descontrair que as cores são de Deus. E aí ele verificava, né, que essas formas ovoides que estavam ligadas, algumas denunciavam o movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, né, movimentos de vermes, né, de pequenos movimentos, né, respirando naquele clima espiritual. Outros, contudo, pareciam em repouso absoluto, em inércia, né, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Então, se estavam desencarnados, qual era o corpo que eles tinham ali para estar os ovoides ligados? Era o perispírito dos desencarnados, que estavam ali vagando naquela colônia, nas trevas, e os ovoides estavam ligados neles. E é bom ressaltar e relembrar que os chakras
se encontram no perispírito. Leia o capítulo 2 de Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz vai falar sobre o... Ai, gente, me faltou o termo, mas ele não chama de chakra, centros vitais, e lá ele deixa bem claro que a origem dos chakras, que são os centros vitais, estão no perispírito. Então, esses ovoides, esses espíritos que perderam a forma humana, estavam muitos deles ligados a essas personalidades ali que andavam naquela colônia espiritual, no qual o André Luiz estava vendo alguns movimentos pela janela, conforme a ilustração que a gente pode observar. Alguém levantou a mão e eu perdi. Pode falar, Elisa. Elisa, você levantou sem querer ou você quer falar mesmo? Só para eu saber. Oi, Eni. Oi. O André Luiz denomina de centro de forças, não é isso? Eu falei errado, né? Eu falei centro Não, vital. é porque você falou, não lembro, eu acho que é isso, não é isso? Centro de forças ou centro vital, alguma coisa assim. Eu não estou aqui com os livros, né? Mas eu posso depois ver lá. Mas é o capítulo 2. É centro de força. É centro de força, Márcia? Obrigada. Então. Obrigado, Márcia. Márcia, aqui no meu está assim, centros vitais. Eu acho que esses são centros vitais, mas depois eu vou olhar direitinho e passo para vocês. Ou é centro de forças, ou centros vitais, ou chakras, porque, em verdade, a palavra chakras é uma palavra em sânscrito, né, que significa roda, né, que gira, né? Então, na verdade, essa é uma nomenclatura de uma outra corrente filosófico-religiosa, mas André Luiz dá um nome, centros de forças, os centros vitais, aí, conforme depois a gente pode ver direitinho, mas está no livro Evolução em Dois Mundos. E a gente vai saber que os chakras se originam no perispírito. Ok? Obrigada. Foi, Elisa? Foi sim, obrigada. Ana Lúcia, pode falar. Não sei se você também levantou a mão sem querer ou queria falar. Não, quero perguntar. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim, pode falar. Quando você disse que esses ovoides já estavam ligados àqueles espíritos ali, já estariam ligados àqueles espíritos quando eles estavam encarnados? Pois é, aí é uma pergunta que a gente não tem muita precisão. Não se sabe se aqueles se aqueles ovoides estavam ligados a eles por uma questão de obsessão de longa data, e que essa obsessão, então, o espírito que obsidiava acabou perdendo a forma física e ficou ligado àqueles ali após o desencarne, porque o André Luiz fala isso, aquele vídeo mostrou isso, e o André Luiz fala isso nas obras. Ou se foi utilizado por aqueles administradores das trevas, ligou a eles. Mas nenhuma das duas possibilidades são possibilidades impossíveis. Uma a gente tem certeza, porque a gente sabe que em alguns processos de obsessão muito longo, em que o espírito obsessor pode perder a forma perispiritual, a gente vê ali na própria obra, no próprio vídeo, que ao desencarnar ele pode continuar ligado à sua vítima, tá? Mas nada impede, Ana, que ele possa ser utilizado também por aqueles chefes, por aqueles administradores, para subjugar ainda mais. Ok? Foi? A Márcia falou que são centros de forças ou centros vitais, tá bom? Então, só para a gente já tirar a dúvida. Muito bem. O Gúbio vai dar uma explicação para o André Luiz, falando de uma segunda morte. Né? Quando nós morremos, o que a gente deixa para trás? O corpo físico. Mas se eu já estou morto, como é que eu vou morrer de novo? Fica complicado, né? Então, foi denominado por eles de segunda morte a perda do corpo perispiritual. Uma perda momentânea, porque em potencial, todos os arquivos dele, né, todas as informações estão arquivadas no campo mental ou corpo mental. Vale ressaltar
foi até uma nota colocada nessa obra do André Luiz, Libertação, que o perispírito mais tarde seria objeto de mais amplos estudos das escolas espiritistas cristãs. E é verdade, a gente não sabe tudo sobre o perispírito, não. Tem muitas coisas que a gente não sabe. E até do mundo espiritual, a gente não sabe tudo. Não temos como saber tudo, nós somos espíritos imperfeitos. Há um caminho longo pela frente ainda para traçarmos, há novos horizontes para abrirmos ainda. Então, todo o conhecimento que nós temos hoje, até no campo da evolução do pensamento religioso, a gente tem que entender que não está batido o martelo. Tem muitas coisas ainda que vão descortinar no futuro, quando a gente estiver mais estruturado para compreender e saber usar essas informações, que é de suma importância, né? E aí eles vão colocar assim, sim, acentuei, tenho acompanhado vários amigos, sem André Luiz falando, tá? Ele falou que ele já havia escutado a questão da segunda morte, mas olha o aspecto que o André Luiz tinha escutado a questão da segunda morte. Não é esse com que ele está se deparando nas trevas, e que o vídeo também colocou. Sim, acentuei, tenho acompanhado vários amigos a tarefas reencarnacionistas, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. Então, na verdade, ele está falando, lembra da reencarnação, até aí, ponto aí, né? Da reencarnação do Sigismundo? O que aconteceu com ele? Ele eu sempre não consigo falar essa palavra, tem que fazer fono, tem que pedir a Lília ajuda. Como é que é? Ficou pequeno. Fala aí, gente, me ajuda. Miniaturizou. Isso aí. Então, não vou repetir isso não, mas é isso aí. Miniaturizou. Tornou-se menor, tomou a forma de um bebê, né? Então ele perdeu a forma que ele tinha antes, ganhou uma nova forma. Então, essa era a segunda morte que o André Luiz havia conhecido. Esta mudança que sofre o perispírito numa hora que a gente vai entrar para o processo da reencarnação. E aí ele conhece uma outra também. Olha só. De outras vezes, raras, aliás, ele diz, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual conquistando planos mais altos. Então, olha só, ele dá 3 formas de morte espirituais. Uma, quando a gente reencarna, a gente perde aquela forma, ganha outra. E o perispírito se torna menor, e aquela palavra aí, só fazendo fono com a Lília agora, e com os fonos de plantão aí. E a outra forma que o André Luiz ouviu falar, que disse que era rara, era da notícia daqueles espíritos que alcançavam um processo evolutivo tão grande que aí perdiam o veículo perispiritual. Até porque, provavelmente, nos planos muito altos, que a gente não consegue nem imaginar, por exemplo, um espírito crístico como Jesus, por exemplo, que foi o espírito mais evoluído que veio à Terra. Com certeza, Jesus não tinha mais a forma humana. Ele teve, né, que se adaptar às condições daqui. Então, é isso que a gente precisa entender. Foi por isso que ele botou aquela nota dizendo que a gente ainda não compreendia certas coisas, tá? Então, existem 3 tipos de mortes perispirituais. Por ocasião da reencarnação, quando a gente evolui muito, ou quando a gente involui demais, né? Entre aspas, né? Quando a gente fica dentro desse processo de uma monoideia, uma ideia fixa em alguma coisa, raiva, 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 ódio, 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 vingança, 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 só fica pensando nisso o tempo todo, a gente perde o perispírito, mas de uma forma equivocada, e passa a ser um ovoide. Então, são 3 tipos de segunda morte que são distintos para a gente entender. Ok? Viste companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele, do corpo, né, perispiritual, rumo às esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar, e observaste irmãos que se submeteram a operações redutivas, né, que é a redução, a miniaturização, enfim, redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos, para renascerem na carne terrestre.
Os primeiros são servidores enobrecidos, são aqueles que já alcançaram uma evolução tão grande que perderam o perispírito, né? Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos, no dever bem cumprido, enquanto que os segundos são colegas nossos, que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessórios, mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma espiritual. Então, olha só o carinho do Gúbio, né? Querendo dizer, olha, por enquanto a gente ainda está nessa forma aí que é a que a gente tem, mas um dia a gente também vai evoluir, né? Então aguarda, né? A evolução é para todo mundo, não é para meia dúzia de pessoas, é para todos, né? Foi só para... É aquela misericórdia do mentor que sabe tratar dos assuntos de forma muito delicada, né? E aí, então, foi aquilo que a gente falou anteriormente, o modelo de consciência do André Luiz é um pouco mais dilatado que de Kardec, que só levava em consideração o corpo físico, o perispírito e o espírito em si. O André Luiz colocou mais de 2 corpos aqui para a gente, principalmente quando encarnados, que é o corpo físico, duplo etérico, que é aquele totalmente encharcado de fluido vital, que vai dar para nós a quantidade de fluido vital necessária para uma vida inteira, e também é ali que muitos estudiosos acreditam que é onde vai ser extraído o ectoplasma nos fenômenos de materialização. Temos o perispírito, corpo espiritual, então falado por Kardec, que é o que vai servir de modelo, é o molde, a forma para o corpo físico, e temos o corpo mental, que vai dar todas as estruturas para o perispírito. E, finalmente, nós que somos espíritos imortais, que também pouco sabemos da nossa própria origem. Grande número, nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos imantam-se aos que se lhes associaram no crime. Então, aí vai a resposta com mais embasamento para Ana, que me perguntou se esses ovoides estão ligados aos espíritos que por lá perambulam, porque foram colocados ali pelas entidades comandantes daquela colônia, ou se derivam de processos obsessivos que já aconteceram desde a Terra até o processo de desencarne do obsidiado. E a gente vai ver que sim, com certeza. Tá? Mas nada impede que os próprios mandantes, os coordenadores administrativos do mal dessa colônia possam se utilizar para subjugar ainda mais as criaturas. Tá bom? Vamos lá? Como ocorre esse processo? Né? A gente tem que entender que o perispírito ele é um corpo que tem muitas propriedades, e uma delas, especificamente, é a plasticidade, que é a capacidade que ele tem de se moldar ao pensamento e à vontade. Isso a gente não pode esquecer, é uma propriedade do perispírito. Então, imagina uma criatura que fica durante um tempo muito prolongado só pensando em que ele odeia aquela pessoa, em que ele quer se vingar daquela pessoa, e ele só pensa isso, ele só faz da vida dele isso. Ele acaba perdendo a forma perispiritual dele. Olha quanto sofrimento. Porque é um sofrimento tamanho que ele vai precisar de algumas reencarnações rápidas para ele poder reestruturar-se novamente. Então, é triste a gente ver como o desamor dentro de nós ainda é significativo. Achando que a nossa vingança seria a única forma de fazer com que aquela pessoa sofresse algum processo de justiça. Sendo justiceiro, a gente acredita que a justiça se faça. E a gente esquece de delegar poder ao único que pode ser juiz e verdadeiramente bater o martelo de uma sentença, que é Deus. Então, olha que interessante esse processo, né? A gente se coloca, a gente tem medo que Deus possa esquecer de fazer um processo de justiça. Mas é da lei de Deus que aquilo que plantamos nós vamos colher, é ação e reação, é isso a vida. Então a gente não precisa se preocupar com relação
ao mal que as pessoas nos fazem. Deixa isso a cargo delas. Sigamos nós fazendo o melhor bem que nós pudermos a essas pessoas e tantas outras. Porque aquilo que nós plantarmos no terreno da nossa vida é aquilo que nós vamos colher, da mesma forma ou outra. Mas a gente quer tomar as rédeas do poder e da justiça, a gente é tão vaidoso, tão orgulhoso, que a gente acredita que pode se colocar no lugar de Deus e sentenciar as pessoas, como os administradores dessa colônia nas trevas fazem, né? É um falso moralismo, né? É um moralismo, né? Porque moralismo já é uma coisa falsa, né? Então, esses parasitas ovoides, né? Eles, tudo começa pelo monoideísmo, por uma ideia fixa. Raiva, 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 vingança, 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 só pensa nisso, né? E esse pensamento, ele acaba se fechando dentro de um circuito, né? E aí, esse pensamento que vem, nós sabemos que o pensamento vem da mente, e a mente também é matéria, ela vai gerar uma corrente elétrica, que vai ser enviada através dos chakras, e vai começar a deformar o perispírito. É um processo de autoflagelo, de auto-hipnose, de auto-obsessão, que nós fazemos em nós mesmos. E aí a gente vai marcando tanto esse perispírito a ponto dele perder a sua forma humana. E aí ela se transformará em ovoide. Pode falar, Rosana. Eu vou colocar uma dúvida, e não sei se faz sentido o que eu vou falar. Perdoe-me. Mas, por exemplo, num processo depressivo, né, em que a pessoa não... você vê que ela não melhora, ela fica no estágio de que... de não querer, né, não ter a vontade de melhorar, fica num processo de entre aspas, né, de autodestruição, né? Uhum. Ela entraria nisso ou é outra coisa que não tem nada a ver? Porque eu fico pensando nesse processo, quando você falou da autoobsessão, né, às vezes a pessoa, num processo depressivo, ela não quer melhorar, né? Ela não quer reagir. Então, ela ficaria nesse redemoinho, né? Ou seja, no pensamento circular, e entraria no processo de autoobsessão, e se haveria algum desgaste a ponto de chegar a esse nível, ou eu estou pensando abobrinha? Se essa é uma possibilidade, se essa depressão, a pessoa se fechar tanto dentro dela mesma, só ouvir a sua própria voz, né, de autoflagelo, e se ela então ficar nesse circuito que gerar um monoideísmo, ela pode, nesse processo, eu acredito, não tem isso tratado nas obras, mas não é uma impossibilidade, se isso se projetar durante muito tempo, que há processos de depressão, não sei se todo mundo aqui já viu, e tem pessoas que vão ficando tão depressivas a ponto de ficarem acamadas, pararem de falar, parar de comer, parar de tudo. Então, elas estão fechadas dentro de um circuito vicioso, sem dúvida nenhuma, que poderá levar. Talvez é uma possibilidade, eu não posso afirmar, porque eu, sinceramente, nunca li isso em lugar nenhum. Mas se isso gerar uma monoideia, uma ideia fixa, ela vai fechar um circuito, ela vai fechar. E não é difícil a pessoa, por esse processo, porque esse é um processo auto-obsessivo. Isso é um processo auto-obsessivo. Eu não posso afirmar para você, porque eu não encontrei na literatura, tá? Porque seria leviano, mas eu não vejo isso como uma impossibilidade. Mas isso é algo muito extremista, né? Não quer dizer que todo esse processo vai chegar a isso, né? Não quer dizer isso. A Regina, só antes de você, Ana Lúcia, deixa eu só, que a Regina botou no chat, se isso seria um suicídio. É uma pessoa que se fecha num circuito de depressão a ponto de parar de falar, de comer, de andar, se movimentar, ela está se negando a viver. Todo ato que leva uma pessoa a uma negativa da vida, ao negar viver, né? Isso é um suicídio, né? Infelizmente é. Mas isso são casos de depressão muito grave, né? E não é todo mundo que é depressivo que vai para aí. Né? Depressão tem gradientes.
leve, moderada e grave. Em casos muito graves, sim, seria um suicídio. Pode falar, Ana Lúcia. Mas nesse caso que a Rosana está falando, não seria o ovoide, né? Porque tem o corpo físico, né? O corpo físico não impede essa mudança de forma, né? Digamos assim. O corpo físico, ele não vai permitir que esse processo se dê de uma forma tão fácil, né? Mas não significa que, ao desencarnar, se esse espírito prosseguir de uma forma tenaz, no mesmo circuito fechado, ele já pode desencarnar com complicações graves, já em processo. Mas isso a gente está deduzindo, tá, Ana? Porque isso não tem literatura para poder afirmar isso para você. Isso é só uma dedução. Isso não é uma afirmativa porque a gente não tem isso na literatura para poder afirmar, tá? Não é uma impossibilidade, mas também não posso afirmar. Mas não é uma impossibilidade. Se ela está em circuito fechado, ela já pode até, o processo da morte dela pode até ser até antecipado, e ela pode se tornar tão introspectiva, tão voltada para dentro de si mesmo, se fechar dentro da sua própria ideia, pode ser levada a tal. Ok? Entendi. Mas isso é uma possibilidade. Eu não estou afirmando isso, eu não estou, porque eu não li isso em nenhuma literatura para poder afirmar, tá? Então, no livro Evolução em Dois Mundos, eu não sei se mais alguém levantou a mão, não, né? No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 15, chamado Vampirismo Espiritual, a gente vai ver, né, processos de obsessão cuja fixação na monoideia é tão grande, né? A pessoa se liga a outra no processo, por exemplo, de raiva, de ódio, de vingança, tão grande no processo obsessivo, que esse desencarnado pode vir a perder a sua forma perispiritual pela monoideia. E aí, o que acontece? Desencarna o que está sendo obsidiado, e aí os dois continuam ligados num processo simbiótico, num processo de vampirismo, tá? Deixa eu ver aqui onde eu estou, peraí que eu já saí, não, eu estou dentro do slide ainda. Quais as causas, né? A gente vai ver que tem algumas particularidades. Sueli Caldas-Schubert, na obra dela Obsessão e Desobsessão, capítulo 16, que, aliás, para mim, é uma das obras melhores para estudar obsessão e desobsessão. Até o momento, é Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas-Schubert. Para mim, é uma das melhores obras, é a mais didática de todas as obras. Ela explica de uma forma muito interessante. Então, ela vai falar da transubstanciação do corpo espiritual num corpo ovoide, que vai poder acontecer de algumas formas, olha aí, e que, de certa forma, vai ajudar a gente a entender um pouquinho se pela depressão poderia se levar a um processo de ovoide, porém apenas como uma hipótese, tá bom? Vamos lá, vamos ver algumas causas. Ela fala no homem selvagem. Por que no homem selvagem? Não é porque ele é mau, não. É que ele desencarna e o mundo espiritual para ele é algo que traz um certo temor tão grande para ele que ele fica preso à vida tribal. Fica preso, acaba, né, voltando à taba onde vivera e ao convívio dos seus e alimenta-se das vibrações dos que eles são afins. Nesta condição, estabelece-se nele um monoideísmo, que ele fica tão ligado ali, ele tem um medo imenso do mundo espiritual, ele fica ligado à taba e fica dentro daquele circuito porque ele não quer entrar em contato com a realidade de que ele morreu do plano espiritual, vai criando uma ideia fixa nele, um monoideísmo, um processo de auto-hipnose, que pode levar ele a um processo de ovoidização. Aí não é por maldade, mas por quê? Por uma ignorância. Tem tanto medo da realidade espiritual, ele tem tanto medo dessa realidade espiritual, que ele acaba ficando ligado à taba, aos seus ali que ainda estão reencarnados, e por um processo de medo e de fuga, ele vai acabar se prendendo à ideia fixa, né? Uma ideia fixa é um monoideísmo. Isso são colocações que estão lá no livro
da Sueli Caldas Schubert. Tá? Então, a gente vê que por aí não é por um processo de maldade nem de perversidade, mas sim por um processo o quê? De ignorância, de medo da realidade espiritual. Ele volta para o conhecido. Qual que é o conhecido? A vida na tribo. Ele volta para lá e fica ligado aos seus e fica ali. Acaba que ele se fecha tanto, 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 que pode acontecer dele perder a forma física do perispírito. Ok? Então, essa é uma das questões. Como ele fica tão voltado ao monoideísmo, né, o que acontece? Vai haver uma retração dos órgãos do corpo espiritual. Claro, aquilo tudo que você não usa, atrofia, não é? Para de usar a mão de vocês. Fica com a mão assim, ó, para o resto da vida, sem mexer nela. O que vai acontecer? Ela, por não utilização, ela vai começar a ficar rígida nessa posição, daqui a pouco eu já não dobro mais os meus dedos, vai entrar num processo de atrofia, não vai? Eu vou perder os músculos ali daquela mão, vou perder função, músculo e flexibilidade. Então, como você não usa, você só fica fixado dentro de uma ideia, ou de medo, ou de qualquer que seja, de vingança, vai acontecer que vai haver uma retração de todos os órgãos que compõem o corpo físico, de todos os órgãos que compõem o corpo perispiritual. Vai haver uma retração. E aí ele vai perder essa forma, né, anatômica humana e vai passar a ter uma forma ovoide. Vai ficar só com o corpo mental, porque o corpo perispiritual vai se retrair. Por isso que eu falei, em potencial ele existe, mas em potencial. Ok? Não é que você perdeu para sempre, está lá em potencial. Lembra de uma semente? Em potencial ela traz uma árvore, não traz? Então tem em potencial, tem tudo lá. Tem todas as informações para restabelecer o corpo perispiritual. Porém, é sofrimento. Acho que aqui o slide está repetido, me perdoe. Desencarnados em profundo desequilíbrio, quando você desencarna em profundo desequilíbrio. Por exemplo, aqueles que desejam se vingar de uma outra pessoa, ou portadores de vícios, de apegos, né, se ligam a outros espíritos e acabam, né, dentro daquele processo de fixação pelos vícios que ele nutre, ele só pensa naquilo e acaba perdendo a forma. Pode falar, Márcia. No Ícaro Redimido, que fala sobre Santos Dumont, então eles colocam que ele foi preciso ser feito um resgate para ele, porque ele no Vale, ele estava em processo de ovoidização. Não sabia, porque eu nunca li esse livro. O livro é muito interessante, é um grande estudo de tudo. E aí então ele é resgatado para evitar esse processo de ovoidização. Então ele começa todo um processo na espiritualidade para parar isso, e então ele poder passar por uma reencarnação, né? No caso foi ele, a mulher optou pelo aborto, mas já foi o suficiente para ele dar aquele primeira reestruturação no perispírito dele. Porque as reencarnações, elas são rapidinhas mesmo, porque nesses casos desses espíritos que perderam essa forma perispiritual, a forma do perispírito humana, o que acontece? Eles vão precisar de reencarnações pequenas para ir voltando, né? Botando aquele potencial para fora de novo. Então, eu fico imaginando como deve ser sofrido para o espírito, né? Porque a reencarnação comum para a gente já é sofrida. Imagina você ter perdido a forma humana, o perispírito, né? Do perispírito. Isso aqui é a mesma coisa, só a ideia, né, a imagem mostrando, né, é que você vai perdendo, vai retraindo tudo, né, e aí você acaba perdendo essa forma aqui dentro humana, que vai cada vez mais se reduzindo até ela se dissolver completamente dentro dessa forma ovalada. E esses ovoides, às vezes, ficam presos ou nas suas vítimas, se foi um processo obsessivo que gerou isso, ou eles ficam lá, no pós-morte, nas zonas espirituais de conformidade com o seu grau evolutivo, a gente vê as trevas, né, e poderão ser utilizados por esses espíritos perversos, tais quais a gente
teve oportunidade já teve um ensaio em outros capítulos estudados desse livro Libertação, que a gente está bem no iniciozinho, mas a gente já viu como é que eles são, né? Então, pode ser utilizado dentro de processos obsessivos, né? Em processos de parasitose. Por que parasita? Parasita é todo aquele que vive, né? Ligado ao outro para se alimentar. A gente, na natureza, tem algumas plantas que são parasitas, né? Mas parasita no bom sentido, né? Não parasita no sentido do mal, da maldade, né? Mas algumas plantas são parasitas. A gente precisa compreender isso. Aqui. O hóspede, o obsessor, passa a viver no clima pessoal do hospedeiro, o obsidiado. Então, o obsessor passa a viver dentro de toda a energia ligada, todo o campo energético do obsidiado. Isso é um processo de vampirização, porque ele vai começar a viver e se alimentar do obsidiado. Essa situação pode prolongar-se até mesmo após a morte física da vítima, a gente já falou sobre isso, dependendo da gravidade das dívidas e natureza dos compromissos existentes entre ambos, esse processo permanece. Agora, é claro, né? Vamos supor que você sofreu uma obsessão e, em meio do caminho, você começa, vamos supor, eu estou obsidiada, aí estou numa obsessão grave, já tem um ovoide ligado a mim, que a gente vai ver isso nesse livro, e no meio do caminho eu começo a me resgatar, começo a melhorar. Esses ovoides vão ficar ligados a mim? Não. Se eu começo a melhorar, eu corto as ligações. E aí eu vou desencarnar, liberta deles. E já em vida eu já posso me libertar deles. Ok? A gente vai ver isso nesse livro, O Caso da Margarida. Tá bom? Então vou seguir, hein? Estou acreditando que vocês estão firmes. Outra causa de ovoidização, desculpa. Os grandes criminosos, os pervertidos, os transfugas do dever, ao desencarnar, ver-se-ão atormentados pela visão repetida e constante dos próprios crimes que eles praticaram, os vícios e delitos, em alucinações que os tornam dementados. Agora, claro, gente, para chegar a um processo de ovoidização não é do dia para a noite, isso tem que ser tem que estar muito insistente dentro deles. Não sei se vocês lembram do livro Os Mensageiros, tem um capítulo que vai falar só dos dementados, não é? São aqueles também que estão em circuito fechado, mas que ainda não perderam a forma do perispírito. Eu não sei se vocês lembram isso, quem estudou aqui comigo Os Mensageiros, mas vão lá, faz a captura no livro Os Mensageiros, que fala dos dementados. São espíritos que ficam adormecidos dentro dos próprios fatos da vida que eles viveram, apegados às coisas, às vezes ao dinheiro, a lugares, a propriedades. Eles ficam lá e eles sofrem passe. Lembram, né, eles são tratados com passe naquela dimensão. Lembra? Se vocês não lembram, vão lá ler. Então, até você perder a forma perispiritual, não é assim da noite para o dia, tá? Mas os grandes criminosos que ficarem totalmente, né, mergulhados nas perversões e nas maldades cometidas, eles também vão entrar dentro daquele circuito, monoideia, ideia fixa, fixação, né, mental, e aí vai gerar um circuito fechado, perda do perispírito, ovoidização. Ok? Então, vamos lá. Os obsessores, como é no caso desse livro, que vai tratar para a gente das trevas, os obsessores utilizam-se desses ovoides, os que não estão imantados em ninguém, né, para intensificar o cerco sobre suas vítimas, imantando-os a esta. Instala-se daí em diante o parasitismo espiritual, sim, porque é um parasitismo, tem alguém vivendo das minhas energias. Envolvido nos fluidos dos obsessores, com o pensamento controlado e cerceado, com o cérebro em desequilíbrio pela interferência hipnótica dos algozes, o obsidiado passa a viver no clima que estes criaram, agravado pelas ondas mentais altamente perturbadoras dos ovoides,
vendo, inclusive, os clichês mentais que projetam em fenômenos alucinatórios ou ouvindo-lhes as acusações na acústica da mente. Então, imagina, já é uma obsessão muito grave em que já há uma distonia mental, em que muitas vezes o obsidiado diz que está vendo coisa, está ouvindo vozes que são repetitivas. Então, a gente vê que pode levar a uma distonia mental, uma obsessão muito grave, e que podem essas serem potencializadas pelos ovoides. Foi? Alguma pergunta? Posso, então, passar o capítulo para frente, vou passando. Então, vamos passar, vamos ver o que nos espera os próximos slides. A gente sabe que a obsessão, ela tem gradação, não tem? Primeiro era a obsessão simples, é só uma ideia, né? Que nos deixa distraídos do presente, do aqui e agora, aí a gente esquece uma chave aqui, ou a gente volta para ver se trancou a porta da casa 20 vezes, não é? A obsessão simples nos tira do aqui e do agora, porque é o que faz a obsessão simples, nos tira do aqui e do agora. Aí a gente saiu do carro, foi embora, quando já estava quase no meio do caminho, ai meu Deus, será que eu apertei o alarme? Aí volta, o alarme está apertado. Aí quando está no meio do caminho, ai meu Deus, será que eu puxei o freio de mão? Aí volta de novo, vai lá. Ou então, de noite, a gente deita na cama, vou dormir, vou fazer minha prece agora e vou dormir. E será que eu fechei o clique do gás? Aí levanta. Aí vai lá, o clique do gás está fechado. Então tá bom, então agora eu vou fazer minha prece e vou dormir. E será que eu fechei o basculhante do banheiro? Aí levanta de novo, vai lá no banheiro. Aí vai, não, agora eu vou deitar e vou dormir, vou fazer minha... E não, será que eu fechei a janela da sala? E aí fica, né? Obsessão simples tem essas coisas. Aí depois da obsessão simples, o que vem? O que vem depois da obsessão simples? A fascinação, que vai fazer com que a gente perca a linha de raciocínio, da coerência, do discernimento, não é? De perder a coerência mesmo. Então, a gente começa a criar situações e perder coerências, aceitar ideias que são esdrúxulas, que não têm lógica, mas na nossa mente tem uma lógica completa e plena. E, finalmente, o grau mais forte da subjugação, onde você perde a vontade. A vontade não é o gabinete da mente, né? O gabinete da mente dito por Emmanuel naquele livro fininho, Pensamento e Vida. Então você perde a vontade, gente. Se perdeu a vontade, você está frito. É claro que você não perde a vontade 100%, em nenhuma dessas condições você perde 100%, senão a obsessão seria impossível de ser vencida. Mas você fica bem abalado. Então ele diz ali, a subjugação, quando levada a efeito nessas condições, quer dizer, ela pode levar ao processo de subjugação, a colocação dos ovoides, né? Acarreta consequências gravíssimas, lesando o cérebro ou outros órgãos que estejam sendo visados. Então, se está ligado no frontal, vai começar a ter problemas na mente, se está ligado no coronário, problemas na mente, se está ligado aqui ao chakra, pode ter algum envolvimento, destruir os órgãos que fazem conexões com esses chakras, que se alimentam com esses chakras, né, que estão na coordenação desses chakras em questões. Então, aonde ele estiver ligado, o processo de ovoidização vai me complicar muito. Essa situação produz um desequilíbrio total e pode levar a vítima ao suicídio, à loucura irreversível, ou ocasionar a morte por deperecimento ou distúrbio orgânico. Por quê? Vai enfraquecendo tanto, ele não é um parasita, ele vai sugando as nossas energias. Então, ficamos suscetíveis a doenças físicas, a doenças mentais e a morte antecipada, que nada mais é do que um suicídio indireto. Ou pode até nos levar a um processo de suicídio, um suicídio real, né? Mandar a gente se atirar de algum lugar, mandar a gente se tirar a vida de uma forma instantânea. Pode promover um suicídio direto ou um suicídio indireto. Foi? Está todo mundo me olhando, eu espero que esteja tudo certo. Então, eu vou seguir o meu caminho, hein? Não houve mãos levantadas seguindo. Como retornar à forma humana? A gente já teve a oportunidade de falar isso aqui. Quanto aos ovoides, através da bênção da reencarnação, é que conseguirão plasmar outra vez o perispírito juntamente com a nova forma carnal.
irão assimilando os recursos orgânicos maternos, né, o fluido vital, né, que vai ajudando, irão assimilando os recursos orgânicos maternos como explica André Luiz, conforme as leis da reencarnação, opera em alguns dias todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza, ou seja, as leis da reencarnação, né, a gente passa por diversas formas. Vocês já viram o embriãozinho humano, quando está muito no iniciozinho? Só não dá para saber se é de gente, se é de bicho, né? Só depois aqui a gente vai saber o que é, né? Então, obriga o espírito a passar por todo esse processo da genética, né? A nova forma perispirítica, assim desenvolvida, terá condições de persistir ao término da reencarnação, de volta ao plano espiritual. Então, paulatinamente, a gente vai refazendo o perispírito, porque, em potencial, todas as informações estão gravadas no corpo mental que poderão, posteriormente, ajudar na formação dessa nova dimensão que a gente mesmo perdeu por culpa nossa. Pode falar, Rosana. E depois Ana Lúcia. Vai. Essa concessão, né, da reencarnação que ajuda a restaurar, ela também deve ter envolvimento das orações de espíritos ou mentores ou de pessoas queridas que de alguma forma Intercedem, né? intercedem. Pode ter, né? A gente ajuda, né, os pedidos que as nossas almas queridas, nossos mentores ou espíritos familiares fazem por nós, nos ajudam muito a nos fortalecer, principalmente nesses processos de reencarnação aí, que devem ser bem dolorosos, quer dizer, uma condição comum, a gente relembrando a história do Sigismundo, a gente vê o quanto que ela é dolorosa, a reencarnação comum. Imagina nessa condição aí. Então, é claro que a solicitação, a intercessão dos bons amigos espirituais, claro que vão e muito nos ajudar, mas a solução é sempre nossa, a gente não pode esquecer disso, mas é claro que vão nos ajudar e muito, e se ajuda, ameniza, né, Rosana? Não sei se era essa a colocação. Porque eu fico imaginando que tem que ter a vontade, né? Tem que ter uma vontade, e essa vontade ela tem que sair do âmago lá dentro mesmo, e com isso projetar essa necessidade de melhora, né? Então, a vontade parte da gente, ainda que fraquinha, né? E os nossos amigos espirituais nos ajudam a fortalecer essa vontade, mas ajuda, não faz o trabalho para a gente. Entendi. É a gente que tem que malhar na academia da vida para fortalecer aquilo que a gente deixou ficar fraquinho, que foi a vontade. Não sei se eu consegui me fazer compreender, entendeu? Não, foi tranquilo, obrigada. Nada que isso. Pode falar, Ana, levantou a mão, fala. Esse processo explicaria as deformidades de algumas pessoas encarnadas, assim, que nascem com deformidades do corpo, poderia ser em relação... Poderia ser os ovoides, poderiam ser os suicidas, mas provavelmente aquelas formas muito escabrosas, né? Porque para quem aqui trabalha na área de saúde, já teve a oportunidade de estar em maternidades, etc. e tal, sabe o que eu estou falando. Às vezes, nascem verdadeiras aberrações. Para quem é da área de saúde sabe disso. E essas aberrações a gente quer crer que podem estar envolvidos ovoides, pode estar envolvidos aquelas zootropias, né, todas que a gente conhece. As deformidades do perispírito, Ana, que a gente mesmo acaba fazendo pela nossa má conduta. E quero crer que os ovoides entram muito nessa categoria aí também. Tá? Bom, gente, era o que eu tinha para dizer. Terminei na hora, gente, 19h30. Nossa, parece até que eu cronometrei a aula. Eu não faço isso nunca, acontece. Então, gente... Passou muito rápido. Passou mesmo, né, Maria? Até eu achei, sabia? Quando eu fui olhar ali, eu vi que já estava na hora. O assunto, né, prendeu muito, né? Prendeu a gente, foi bom. Isso foi foi bom para todos nós, né? Foi muito bom. Para mim também foi bom. Que bom que foi para vocês. Fico muito feliz. Foi ótimo. Esse assunto é muito bom. É legal, né? É difícil. Eu ainda fico pensando coisas ali que ainda. Muito bom. Mas ele é muito bom, né? Apesar de denso, né? Exige que a gente pense.
bastante. triste, né? No fundo, é muito triste, né? É muito, assim. O que a gente faz com a gente, né? Coisa horrível, né? Mas foi bom. Bom, gente, Muito bom, Enira, obrigada. obrigada a vocês. Que a paz do Obrigada. Mestre Jesus continue entre nós. Boa Beijo semana no coração. Boa semana. noite, gente. Boa Fiquem com noite. Deus. Boa noite.